Olá pessoal, então hoje a gente vai fazer provavelmente o último vídeo, né, sobre distribuição eletrônica. Então no vídeo anterior a gente conversou sobre o diagrama de Linus-Pauling e aplicou esse diagrama, né, na distribuição eletrônica de alguns elementos, como exemplo. E agora eu vou mostrar para vocês inicialmente uma maneira simplificada, abreviada de escrever a distribuição eletrônica. Essa maneira ela é especialmente útil quando a gente tem elementos com um número grande de elétrons para serem distribuídos, né? Essa distribuição é chamada de distribuição eletrônica a partir do cerne do gás nobre. A gente vai precisar, para fazer essa distribuição, de uma tabela periódica, né? E embora a gente ainda não tenha falado sobre tabela periódica, eu imagino que todos vocês já tenham visto. A gente vai falar dela mais pra frente, com mais detalhes, mais aprofundamento. O que a gente precisa saber nesse momento é que essa é a família dos gases nobres e é para eles que a gente vai olhar quando for fazer essa distribuição eletrônica. Na verdade, a maneira de distribuir os elétrons é a mesma. Então, eu vou usar o exemplo aqui, o primeiro exemplo, potássio, que a gente já distribuiu anteriormente, os elétrons dele, né? Ele tem a configuração eletrônica dessa maneira. Essa parte verdinha, ela está selecionada por quê? Se a gente reparar, essa parte da configuração eletrônica dele é idêntica à configuração eletrônica do gás nobre argônio. Como todos os elementos têm uma parte da distribuição eletrônica igual a de um dos gases nobres, exceto o hidrogênio, a gente pode utilizá-los como forma de abreviar. Então aqui, ao invés de escrevermos toda essa parte, embora ela não seja tão grande, eu posso simplesmente representar entre colchetes o símbolo do argônio, porque ele tem essa configuração eletrônica, e a partir do 3p6, tudo que for necessário adicionar, eu vou adicionando seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, no caso do potássio, além da distribuição eletrônica do argônio, eu precisaria acrescentar um elétron, e esse elétron teria que estar no 4s. Aqui um outro exemplo, o sódio. A distribuição eletrônica do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Até o 2p6, ele tem a mesma configuração eletrônica do neônio. Então, por isso, a gente pode simplesmente representar entre colchetes neônio e acrescento o elétron que está faltando, que, como o neônio, a distribuição eletrônica dele vai até o 2p6, obrigatoriamente o próximo elétron a ser acrescentado tinha que estar no subnível 3s. Ah, mas eu posso escolher qualquer gás nobre como referência? Não. Eu vou usar aqui o zircônio como próximo exemplo. Você vai encontrar o zircônio aqui na tabela periódica, ele está aqui, ó. E aí, o que você faz para saber qual o gás nobre que a gente vai usar como referência, né? Então, o zircônio está aqui, você volta na tabela periódica até encontrar o gás nobre que vem antes do zircônio. É o criptônio, é o Kr. Significa que até aqui, até a distribuição do criptônio, o zircônio tem. Então, eu coloco entre colchetes, criptônio. Mas ainda vão faltar 4 elétrons. E aí, a gente vai seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Os próximos 2 elétrons têm que estar no subnível 5s. Como faltam mais 2, os outros 2 no 4d. Essa distribuição eletrônica a partir do cerne do gás nobre, a gente não vai usar tanto, mas é importante que vocês a conheçam, porque pode aparecer em alguns momentos, ela costuma aparecer, né? Alguns livros costumam trazer dessa forma porque, de fato, ela abrevia bastante o trabalho. Então, é importante que vocês a conheçam. Agora, a gente vai interpretar, né, essas configurações eletrônicas, identificar
quais informações a gente pode tirar dessas configurações eletrônicas. Então eu vou tirar aqui do modo de apresentação. O potássio, por exemplo, ele termina a distribuição eletrônica dele em 4s1. Então se a gente for olhar para o número maior, ele representa o número de camadas. Então ele tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e ele chega até a quarta camada. E ela é a mais externa dele. E a gente dá um nome para a camada mais externa dos elementos químicos dos átomos. A gente chama de camada de valência. Então, no caso do potássio, né, a camada de valência dele é a quarta. Então, só vou colocar em destaque aqui, aqui. Então, aqui, olha, a camada de valência do potássio é a quarta. Bom, a gente, quando vai fazer a distribuição eletrônica de um átomo, a gente está se baseando no diagrama de Linus Pauling. E ele tinha umas setinhas, né? Essas setas, que são diagonais, elas representam a ordem que a gente deve seguir para distribuir os elétrons. E que ordem é essa? É uma ordem crescente de energia. Então, a gente sempre começa do menos energético, do subnível menos energético, e vai indo para o mais energético. Ou seja, o último subnível que a gente preenche para aquele determinado átomo sempre é o mais energético. Então, no caso do potássio aqui, o subnível mais energético é o 4s. Eu não preciso colocar o 1, porque o 1 indica o número de elétrons, ele não indica o subnível. Eu posso ter um elétron em qualquer outro subnível. E quantos elétrons o potássio tem na camada de valência? A camada de valência dele é a quarta, ele tem apenas um elétron. Eu vou representar aqui, porque vai aparecer eventualmente, camada de valência de forma abreviada como CV. Vamos olhar para o zircônio agora, né? Então, o zircônio ele tem primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada e quinta camada. A camada mais externa dele, camada de valência, é a 5. E qual é o subnível mais energético? O último que a gente preencheu. O último que a gente preencheu, seguindo o diagrama de Linus Pauling, é o 4D. Então, o subnível mais energético é o 4D. E quantos elétrons ele tem na camada de valência? A camada de valência dele é a 5. Ele tem aqui, ó, 2 elétrons. Que é o que a gente tem representado no próximo slide, que está disponível já para vocês no Moodle. É muito importante o que está escrito aqui nesse balãozinho. O subnível mais energético é o último preenchido pelo diagrama de Linus Pauling. Não necessariamente é o da camada de valência, tá? E como é que fica a distribuição eletrônica de íons? Então, aqui eu tenho 3 exemplos. Inicialmente, eu vou deixá-los na forma neutra. Aqui. Aqui. Eu tenho 3 átomos neutros e por alguma razão que vocês ainda não viram, não no nosso curso, né? Alguns átomos perdem, outros ganham elétrons.
A gente vai falar disso mais pra frente, mas o importante agora é a gente trabalhar com a ideia de que uns perderam, outros ganharam. Eles se tornaram íons, né? No caso do sódio aqui, então eu vou afirmar para vocês, olha, ele perdeu um elétron. Então, ele ficou positivo, portanto, ele é um cátion agora. Essa configuração eletrônica que está aqui é dele neutro. Para ele virar um cátion, eu vou ter que tirar um elétron dele. Mas vamos pensar um pouquinho. Elétron é negativo. E elétron gira em torno do núcleo que tem prótons, que são positivos. Ou seja, existe uma atração entre partículas positivas e negativas. Existe uma atração entre o núcleo e os elétrons da eletrosfera. O que significa que não é fácil tirar elétron dos átomos. Então não é qualquer elétron que vai sair dele. Tem que sair um elétron. Tem, porque ele vai virar um cátion. Mas qual elétron que é mais fácil de tirar? O da primeira camada, que está bem perto do núcleo, o da segunda camada, que está ali no meio, ou da terceira camada, que no caso do sódio é a mais distante. A terceira camada, por ser a mais distante, é onde o núcleo está exercendo menor atração. Então, para o sódio perder elétrons, ele vai perder este aqui. E aí ele fica com essa configuração eletrônica. Vamos ver o ferro agora. O ferro ele pode perder 2 ou 3 elétrons. Então, eu vou supor aqui que ele perdeu 2 elétrons. E ele virou um cátion bivalente. Perdeu 2 elétrons, está com 2 cargas positivas. Ele tem que perder 2 elétrons da eletrosfera dele. Então, de onde que é mais fácil tirar? Da primeira camada, que está muito perto. Da segunda camada, que está relativamente perto. Da terceira ou da quarta. Sempre os elétrons mais fáceis de serem retirados são os da camada de valência, sempre. Então, como ele precisa de perder apenas 2 elétrons, e na camada de valência dele, aqui, ele tem exatamente 2 elétrons, ele perde essa camada e fica com essa configuração eletrônica. Agora, o cloro, ele vai aqui ganhar um elétron, vai ficar com uma carga negativa, porque ganha um elétron. Quando o átomo ganha elétron, é mais simples da gente... o raciocínio se torna mais fácil, porque é só a gente acrescentar elétron na camada de valência, né, que é onde geralmente está faltando elétron. Então, tem situações em que a gente vai adicionar elétrons em camadas mais internas. Mas no caso do cloro, a camada de valência dele é a que não está completa. Então a gente tem aqui, a camada 1 está completa, tem 2 elétrons, a camada 2 está completa, tem 8 elétrons, a camada 3 não está completa. Por quê? Porque o subnível S, que comporta 2 elétrons, está com 2, mas o subnível P, que comporta 6 elétrons, está com 5. Então ele pode receber mais um aqui. E é lá que a gente vai colocar. E aí ele fica com essa configuração eletrônica, que é o que está sendo mostrado no próximo slide, que também está disponível para vocês no Moodle. Então, muito importante, quando o íon é positivo, a gente tira primeiro os elétrons da camada de valência, e quando o íon é negativo, a gente adiciona elétron onde está faltando, geralmente na camada de valência. Espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, registre a sua dúvida no fórum de dúvidas a qualquer momento que a gente esclarece, ou, se preferir, a gente esclarece a dúvida no nosso atendimento de forma assíncrona no horário do nosso atendimento. Um abraço e até mais!